Para o pastor Hernani, muito obrigado. Nós te amamos. Agora vamos orar por ele. Senhor, eu te agradeço pela vida do Hernani, por esse amigo que se conectou a essa casa, Senhor. Esse dom, esse presente que o Senhor tem nos dado, Senhor. E Pai, nós oramos para que a graça que o Senhor já tem derramado sobre ele possa ser, Senhor, multiplicada sobre nós essa noite, aspergida nesse lugar, e que cada um de nós possamos receber porção, Pai, dobrada, que nosso coração seja terra boa para produzir, Senhor, segundo essa semente que está sendo, Senhor, semeada, fruto a 30, a 60, a 100 por um, é a minha oração em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém, dê um aplauso para o Senhor. Tudo bem, gente? Tudo bem, bacana. E aí, vocês estão bem? Deixa eu te falar uma coisa. Existem 3 bênçãos que o Espírito Santo tem para nós. Você sabe que, às vezes, a gente é obrigado a mencionar alguns termos que a gente chama de termos teológicos, e eu tento sair um pouco desses termos, porque o povo, de modo geral, não entende muito esses termos. Então, por exemplo, existem muitas linhas teológicas sobre a questão da atuação do Espírito Santo. Existe uma parte da igreja que crê que o Espírito Santo só tem uma bênção para você. Essa bênção é chamada de regeneração, ou que muitos também podem chamar de justificação, bem comumente chamado de salvação. Para esse grupo, a obra do Espírito Santo ela é única e exclusiva de uma vez só. Então o Espírito Santo ele vem através do momento, na hora que você entrega a sua vida a Jesus, basicamente para esse grupo chamado de crentes tradicionais, na hora que você entrega a vida a Jesus, ali está acontecendo uma única obra do Espírito Santo na sua vida. Esse é um grupo conhecido, porém um grupo pequeno, mas muito barulhento, e opera mais a nível de universidade, sala de aulas, professores, porém, você vai conhecê-los através das suas narrativas. Quais são as narrativas? O Espírito Santo já fez a obra na sua vida e ele não tem mais nada para fazer. Eles não acreditam, por exemplo, que o Espírito Santo tem uma outra bênção para fazer na nossa vida. Nós temos um outro grupo que acredita que o Espírito Santo tem 2 bênçãos para você. Essa bênção seria a primeira, a da salvação, porque é ele que ungiu Jesus e capacitou Jesus e ressuscitou Jesus, sendo ele que lhe regenera, sendo ele que lhe justifica. A palavra justificar é fazer aceitável ou inocentado, e agora você fica justo perante Deus, essa é chamada de primeira bênção. A segunda bênção seria o que a gente chama de batismo com o Espírito Santo. Que palavrinha interessante. Gente, essa palavra batismo com o Espírito Santo, ela também precisa ser explicada. Existe aqueles que acreditam em um só batismo com o Espírito Santo, mas existe aqueles que acreditam no batismo no Espírito e no batismo com o Espírito. É diferente. Deixe-me te explicar a diferença. Batismo com o Espírito Santo é a obra do Espírito Santo na sua vida através da regeneração e salvação. Batismo no Espírito Santo é quando ele vem e lhe capacita a fazer a obra de Jesus. Então ali agora você é presenteado, não só com o Espírito Santo dentro de você, mas também para fazer a obra do Senhor Jesus através do poder do Espírito. Mas existe uma linha teológica, e essa vem a partir de 1732, através de um moço chamado John Wesley, chamado terceira bênção do Espírito. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque ela faz todo sentido na narrativa bíblica sobre como atua o Espírito Santo e do que eu preciso hoje. Deixe-me te explicar. Em 1800 e alguma coisa, talvez Carmiranda, tinha um avivalista chamado Dwight Lyman Moody, ou D.L. Moody. D.L. Moody foi um moço muito usado por Deus em Nova York. E na altura,
a igreja de Moody, ou o alcance dele, já era um alcance muito grande pela obra e atuação de Deus. De acordo com o New York Times, ele já havia alcançado naquela época quase 1 milhão de pessoas. Um dia, D.L. Moody estava pregando e havia duas irmãs bem simples, aquelas famosas irmãs do coque, que a gente chamava de irmã de circo de oração, irmã da oração. Elas ainda existem, sem o coque, mas elas estão aí com o coque escondido ainda, mas estão aí. E eu valorizo demais essas irmãs, são as minhas companheiras, nem as conheço, mas companheiras. E aí, Dwight Hillman Moody estava pregando e duas irmãs sentadinhas começavam a orar e ficavam orando em línguas, e ele pregando, e aquilo ia irritando Dwight Hillman Moody, o famoso D.L. Moody. Um dia ele terminou o culto, um famoso, exímio teólogo, chamou essas duas irmãs e falou: escuta, por que eu estou pregando e vocês não ouvem eu pregando e ficam orando? Quer que vocês tanto orem enquanto eu prego? Porque agora é a hora que eu estou pregando, não é hora de você orar. Essas duas irmãs olharam para Dwight Hillman Moody e disseram: estamos orando por você, pastor. Mas como orando para mim? Orando para você receber o Espírito Santo. Aí o homem apelou: espera lá, olha o tanto de gente que eu já alcancei, quase 1 milhão de pessoas, a palavra que o Senhor me deu já alcançou, e eu não tenho o Espírito Santo? Aí a irmã olhou para ele e disse: me responda você. Falou: eu acredito que eu tenho o Espírito Santo. A irmã olhou bem simples para ele e disse assim: eu acredito que o senhor tem o Espírito Santo, o senhor não tem o poder do Espírito Santo. Aí ele apelou de vez, mandou as duas irmãs embora da igreja. Então, é o tipo de coisa que não faz sentido. Como que alguém que professa Jesus não tem o Espírito Santo? De fato ele tem. Ele tem o batismo com, ele não tem o batismo no. É a diferença em receber por dentro e receber por fora. O batismo com o Espírito Santo te faz ser. O batismo no Espírito Santo te faz ser. O batismo com o Espírito Santo te faz ter. Um confere a você caráter, o outro confere a você capacidade para realizar e fazer as mesmas obras de Cristo. Um te faz parecido com Jesus, o outro te dá as realizações que o próprio Jesus fazia. Então a irmã, as duas foram embora, humildemente, calada. Esse teólogo mandou elas embora porque elas disseram na cara dele que ele não tinha o Espírito Santo. Aí passou um tempo, aquilo ficou martelando a cabeça de Moody, não sei o quê. Ele manda chamar as duas irmãs. Olha, não que eu acredito em vocês, dizia Moody, me expliquem por que eu não tenho o Espírito Santo. Não que eu acredite. A irmã, muito simples, olhou para ele e disse: mas o senhor que é o teólogo. Tudo bem, irmã, mas me explique a sua tese. Ela falou: pastor, me responda uma coisa. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos? Essa pergunta quase todos sabem responder. Quando o Espírito Santo veio? Hã? Quando? Não. Você vê, é uma coisa que a gente vai repetindo. A Bíblia diz que Jesus liberou o Espírito Santo sobre os discípulos muito tempo antes do Pentecoste. Diz a palavra de Deus que ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o quê? Mas isso não era Pentecoste ainda. Então elas perguntam: quando, pastor? Ele falou assim: no Pentecoste. Veio um teólogo, ele nem parou para pensar e respondeu o que você respondeu. Ela falou assim: então o que eles receberam em Atos 2? O Espírito Santo. Então quando Jesus soprou sobre eles, eles receberam o quê? Aí ele: cri. Como assim? Ó, vamos lá, pastor. Está escrito aqui na Bíblia que muito tempo antes do Pentecoste, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: receba o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo? A Moody falou: você está me confundindo. Não, não estou. Veja, existe uma simplicidade no Espírito que precisa ser notada. Qualquer pessoa, quando se converte, ela se converte crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Depois vem um teólogo e começa a dizer: não é bem assim.
Qualquer pessoa, quando se converte, sabe que Jesus vai voltar, pronto e acabou. Não importa se é pré, se é no meio, se é depois, ela sabe que Jesus vai voltar. Aí vem a teologia e começa a explicar os pormenores. O evangelho é simples, gente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, só está falando mal da teologia de forma nenhuma. Eu tenho mais de 1.500 alunos no nosso instituto. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer para você que tudo explicado à lente da pureza e da simplicidade do Espírito Santo fica mais fácil. Vamos pegar a coisa de forma bem simples. Primeira bênção do Espírito, chamar de novo nascimento. É ele que convence o homem do pecado, justiça e juízo. Quem faz isso? Espírito Santo. Isso é chamar de primeira bênção do Espírito. É quando ele lhe convence do seu pecado, produz arrependimento e leva você a entregar a sua vida a Jesus. É a primeira obra do Espírito. Agora vamos ver se tem outras duas ou não. Jesus sopra e libera sobre os discípulos o Espírito Santo. Isso foi antes ou depois do Pentecoste? Antes. Antes do Pentecoste. Estamos certos quanto a isso ou não? Mude e responde. Sim, vocês estão certas. Bom, então o que eles receberam em Atos 2? Falei, irmão, agora eu estou confuso. Ela falou, pastor, vou te fazer uma pergunta e responder a sua pergunta com outra pergunta, porque a resposta é mais simples do que a pergunta. Toda resposta é complexa até vir. Toda pergunta é complexa até vir a resposta. O senhor já ressuscitou um morto? Ele disse, não. O senhor já levantou o paralítico? Ele disse, não. O senhor já curou cegos? Ele disse, também não. Demônio? Também não. O que o senhor faz em cima do púlpito? Prego. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. Onde é que ficam os milagres da Bíblia? Aí você vai ouvir alguns teólogos dizendo, cessou lá na Bíblia. Em 1300, veio uma teologia de um monge, um padre chamado Agostinho, que em resposta à ausência ou à diminuição de milagres na igreja, ele criou uma doutrina chamada cessacionismo. Por quê? Se não tem milagres, é mais fácil pregar sem eles. Então você cria uma teologia dizendo, o tempo de milagres acabou. O tempo de manifestação do poder acabou. Agora é a palavra de Deus, porque nós temos os 66 livros, o chamado canon bíblico, então agora tem o que é perfeito, então não tem mais milagre. Isso foi para aquela época, para aquele tempo, agora o que é perfeito é a palavra de Deus. Bom, essa foi uma teologia que foi difundida de forma milenar. Então você vai ver muitos crentes dizendo, mas o tempo de milagre era para aquela época. Expulsar demônio era para aquela época, como se não tivesse gente endemoniada hoje. Eu até acredito que tem mais gente endemoniada hoje do que antes. E tem gente hoje, você não tem que expulsar o demônio dele, você tem que expulsar ele do diabo. Você fala, sai de Satanás em nome de Jesus, deixa o diabo em paz, crente infeliz. Você tem que falar assim, espírito bom, sai desse corpo das trevas. É evidente que Satanás é o príncipe desse mundo. É evidente que as doenças são ainda muito maiores. E que se nós tirarmos do Evangelho os sinais e maravilhas, só resta filosofia. Só. E é isso que muitos lugares têm. Um cristianismo filosófico. Um cristianismo ideológico. Uma ideia do que se lê na Bíblia. É um Jesus vivo, porém atuante morto. É um Jesus histórico. A maioria de nós cremos na história de Jesus, não no Jesus da história. No que ele fez, não no que ele pode fazer. Então essa teologia foi difundida de forma milenarmente. Por quê? Você vai se lembrar na história, talvez se você gosta, eu amo, por exemplo, é na época que criaram a ideia de santos chorarem, sair sangue pelos poros dos santos, porque o povo agora estava ficando incrédulo, então não tinha mais milagres. Nesse período, esse padre começa também, junto com a igreja, na época, a perseguir um grupo restante de crentes, que vem de montano ou montanistas,
que vem de Montano, de Irineu, de Crisóstomo, ou os discípulos de João, que mantiveram os sinais, prodígios, maravilhas, e agora não só desenvolve a ideia de que os milagres acabaram, de que os sinais acabaram, que as manifestações bíblicas do Espírito Santo acabaram, como também proibir elas. E esses montanistas começam a ir para as cavernas, para as montanhas, para as florestas, orar por cura de forma escondida, orar em línguas de forma escondida, expulsar demônios. Se você quisesse expulsar demônio de alguém, você ia ter que ir para uma floresta, porque se fosse pego, era perseguido, preso e até morto. Nós temos muitos relatos, por exemplo, John Bunyan morreu numa torre, nunca mais saiu daquela torre. Por 14 anos a filha dele morreu cega embaixo da torre e nunca mais saiu de lá, simplesmente porque ele foi proibido de pregar em praça arrependimento, santificação, poder do Espírito Santo, e era uma coisa terrível pregar isso. A ideia é que a igreja tinha todo o monopólio do poder, só eles poderiam realizar milagres, mas não tinha milagre. Então esse grupo de montanistas foram resistindo por séculos e séculos às manifestações do poder do Espírito Santo, escondendo e orando por cura, expulsando demônios de forma escondida. E agora você vê a obra e a atuação do Espírito vindo de forma velada, um foco ali, um outro foco acolá, uma operação do Espírito Santo aqui, uma outra vinha, matava e calava. Até que eu já contei para você que em 1700 surge um grupo de irmãos já resistentes desses russitas, montanistas ou pietistas, que creem no mover, no poder, na piedade. De onde vem a palavra piedade? Eles se reúnem em um só lugar, na Morávia, os moravianos, e ali, diz os contextos históricos dos moravianos, eles tinham visões de Jesus, eles profetizavam, eles expulsavam demônios, eles iam para as ruas profetizando, expulsando demônios, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, e de acordo com John Wesley, conheci um grupo de gente que falava uma língua que eu nunca ouvi. Não era idioma, era uma língua. Esses são os morávios, isso em 1700. Mas veja que a história vem vindo, e o Senhor vem restaurando a história ao decorrer do tempo. Essa segunda bênção do Espírito, que agora não é só quando o Espírito Santo lhe convence do seu pecado, justiça e juízo, lhe faz você querer entregar a sua alma a Jesus, ele agora também vai lhe tornar um discípulo e lhe dá poder para fazer a obra de Deus. E aí então, Moody, da onde surge pela primeira vez a palavra na boca de Moody, batismo de fogo. Então até o termo batismo de fogo tem uma discussão muito interessante, porque esse grupo de crentes que vem dessa teologia bem conservadora, que é mais fácil ter um Jesus que não faz milagre, gente. Ou seja, eu não preciso ter fé para receber nada. Então é mais fácil, é menos desesperador, é menos desesperança. Eu não preciso de um Jesus que faz milagres. Eu preciso acreditar que eu estou assim porque Deus quer e etc. E não preciso ter fé para receber algo. Não é mais fácil ter um cristianismo assim? Não precisa ter desesperança no caso. Bom, essa foi a resposta que eles davam na época. John Wesley, quando vem, ele não consegue interpretar literalmente essa obra, e eles chamam de segunda bênção do Espírito a obra de santificação. Agora esse Espírito Santo que lhe regenera e que lhe salva e lhe convence do pecado, justiça e juízo, ele também agora vai operar uma obra de perfeição, e ele chamou essa doutrina de perfeição cristã. Ele realmente cria um pietista, da palavra piedade, que você pode chegar no céu, à medida com o passar dos anos, o Espírito Santo vai operando uma obra, e você vai se tornando perfeito em Jesus. Ou seja, aquela pessoa que você era ontem, você não é hoje mais. Quem falava palavrão, deixa de falar. Quem xingava, deixa de xingar. Quem agredia, deixa de agredir. Ou seja, você vai melhorando. E essa obra que John Wesley acreditava que é uma obra do Espírito de aperfeiçoamento na vida do crente.
E aí quando você chega em Dwight Lima Moody, é a ideia que eu estou falando para você da terceira bênção. Que agora esse Espírito Santo não só te salva, lhe dando arrependimento, produzindo convencimento de pecado, justiça e juízo, ele também lhe santifica. Ele dá a você essa ideia de que você pode sim andar em santidade, que aí vem com John Wesley, percebeu o mapa da transformação bíblica e doutrinária? Quando chega em Moody realmente olha para essas irmãs e fala assim, não, vocês têm razão. O que eles receberam em Atos 2 não foi a pessoa do Espírito. Eles já tinham a pessoa do Espírito. E a pessoa do Espírito Santo vem automaticamente quando você entrega a sua vida a Jesus. No dia que você recebe Jesus, lá do alto, vem a pessoa do Espírito, a pessoa do Espírito Santo, se assenta no seu espírito. Não é na sua carne, nem na sua alma. Ele se assenta no seu espírito. E agora você tem o Espírito Santo. Ainda que você não tenha manifestado nenhum dom, você tem a pessoa do Espírito, que agora lhe convenceu do seu pecado, justiça e juízo, e também vai lhe mudando, porque ele agora está dentro de você. Mas Moody sacou que as irmãzinhas tão simples disseram, pastor, se você alcançou quase 1 milhão de pessoas, tendo o Espírito Santo que o senhor tem, imagina quando o senhor tiver o poder do Espírito Santo. Sabe o que Moody disse para elas? Não subo mais no altar sem o poder do Espírito. E não subiu. Por que nós precisamos dessa terceira bênção do Espírito? A primeira bênção é a conversão. É quando eu entrego minha vida a Jesus. A segunda bênção é a santificação. É quando eu vou me parecer com Jesus. A terceira bênção é a capacitação. É quando eu vou realizar as obras que ele fazia. Você sabe que isso soa como heresia para o movimento tradicional. Contudo, eu não sou um deles. E eu acho que você também não. Você crê que o Espírito Santo que lhe salva, ele também quer lhe santificar. E esse Espírito Santo que lhe salva e quer lhe santificar, ele agora quer realizar uma outra obra. Também fazer você realizar as obras de Jesus. Em meu nome, cure os enfermos. Em meu nome, faça milagres. Vão e opere milagres no meu nome. Mas para isso eu preciso receber uma autoridade. Mas ela veio. Ela acabou. Bom, vejamos qual é o fundamento disso. Preste muita atenção. O que nós recebemos em Atos 2? Essa é a pergunta. Porque eu acredito que a maior evidência da salvação é a santificação. Assim como a perfeição cristã, o modo como você vai se tornando parecido com Jesus, é evidência que você está salvo, e santidade é a forma aparente da salvação que ninguém vê. Ou seja, um crente salvo não opera como um ímpio. Uma coisa que eu aprendi na Bíblia é que Deus reage à frieza espiritual e ele compara o crente frio espiritualmente como um ímpio morto. Então ele diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Ele está falando para a igreja. Então ele lida com o crente sem paixão e sem fervor espiritual como uma pessoa que não conhece Jesus. É grave o negócio. Então, me tornar frio espiritualmente não é uma opção. Em Apocalipse não diz, olha, melhore a sua condição espiritual. Talvez, ele diz, arrependa-se se você perdeu o primeiro amor. Não é uma escolha perder o primeiro amor, você precisa se arrepender. Ele diz que o crente frio ou morno é equiparado a um crente morto, a um ímpio morto. Ele não precisa ser bajulado, ele precisa se arrepender. Ele compara, ele chama isso de queda. Veja onde caiu e volta. Olha o que acontece. Moody passa anos agora sem pregar, porque entendia Moody que ele pregava com uma boa desenvoltura. E deixa eu te falar uma coisa, na internet você vai encontrar os melhores pregadores. A teologia que você quiser, do jeito que você quiser. Mas tem uma coisa que nenhuma internet vai te dar.
fervor. Você vai ter que ir para o quartinho orar, meu irmão. A paixão pelo Senhor, você não vai encontrar no YouTube. Você não vai encontrar dando um Google. Isso é só você e Deus. Ninguém vai te dar fervor. Entendeu o que eu disse? Eu costumo dizer que avivamento é teologia pegando fogo. É luz na cabeça e fogo no coração. Porque você pode estar com Deus em doutrina, mas com o diabo em conduta. Você pode ter uma teologia perfeita e uma ética diabólica. Entendeu o que eu disse? Vou te explicar. Você pode saber tudo de Deus e não ter nada de Deus. Simples. Você pode entender tudo da Bíblia. O maior teólogo do Brasil se chama Leonard Buff. É ateu. O maior teólogo do Brasil é ateu. O mais conhecido. Ele respeita, sabe, entende tudo sobre Jesus histórico. Se você vê esse cara explicar o Apocalipse, você assusta. Daqui um pouco ele diz, não tenho fé. Vê? Ele tem teologia, mas não tem fogo. Agora Moody está andando nas ruas de Nova York e muito triste, porque ele não, segundo as irmãs, ele não tinha o fogo do Espírito. E Moody depois é até acusado de ser um montanista, e esse negócio de pinchar uma pecha no cara, e pôr um negócio, fulano é, você já ouviu aquele negócio? Pentecostal. É tipo assim, é um xingamento. Você quer diminuir uma pessoa, fala assim, é pentecostal. Ser pentecostal significa, você quer pior que ser pentecostal, fala, é do reteté. Só eu aqui sou do reteté, ou tem um monte de gente comigo aqui ou não? Eu tenho muito orgulho de ser o do, sabe os crentinhos abelhinha? Então não tenha vergonha. Nossa, a oração em língua é tão feio. É mesmo. É estranho, é esquisito. Mas existe um negócio nesse negócio. E eu vou te explicar por que a gente fala uma língua esquisita e estranha. E o que esse povo fala quando não fala, ou fala muito. Porque na realidade a gente não está falando nada e falando demais. O que você fala quando você ora em línguas? E por que eu acredito que não tem como ter um trabalho completamente, olha para mim, completamente cristão, missiológico, evangelístico, sem essa manifestação do poder de Deus? Vou te explicar. E eu vou me esforçar, porque veja bem, gente, toda teologia é igual a qualquer outra ciência pensativa. Não é, preste atenção no que eu estou dizendo, teologia não é exato. Não é igual a matemática ou física. Até a física é especulativa. Teologia, então, ela está no campo da especulação. Ou seja, é um viés. Se eu sou tradicional, eu leio a Bíblia com um viés tradicional e vou fazer ali um contorcionismo para provar que a minha tese está certa. Agora, como você sabe que o que eu vou falar aqui agora é a verdade? Porque eu vou pedir que você vista ou coloque 3 óculos. Primeiro, eu vou te dar um texto e vou fingir que eu sou um pastor tradicional, aquele que não crê em dom, não crê em manifestação do poder de Deus, e acredito, no caso, que os dons ficaram lá até 1300. E aí, você vai perceber que eu vou lhe induzir ao erro de realmente pensar que o que aconteceu no dia de Pentecoste ficou lá. A ideia deles é que aquela língua falada no Pentecoste foi um idioma. E se eu desconstruir a ideia que a língua falada no Pentecoste não foi um idioma, foi uma língua estranha mesmo, a gente acaba com o movimento pentecostal aqui agora. Porque o movimento pentecostal, ele é balizado justamente na ideia do que aquilo que aconteceu no Pentecoste foi poder do Espírito Santo, evidenciado por uma língua de doido, que todo mundo falava, esse povo está bêbado, está doido, orando numa língua esquisita.
que Paulo usa literalmente o termo estranha. Mas se eu provar para você, por A mais B, que essa língua do Pentecoste era idioma, a gente não tem movimento pentecostal. E se a gente não tem movimento pentecostal, é tudo uma mentira. E está todo mundo precisando se internar, tomar gardenal. Só doido. Vamos analisar uma coisa bem simples aqui. Atos capítulo 2, no versículo 1, eu agora sou um pregador tradicional. E a minha função agora é mostrar na Bíblia para você de forma viesada que a língua ou aquela evidência de Atos 2 não é uma língua estranha, coisa nenhuma. Era um idioma. Se eu te provar isso, eu realmente vou levar você a um cristianismo mais centrado, filosófico. E a profecia, na realidade mencionada na Bíblia, é a pregação da Bíblia. Ok? Quando um cara sobe aqui e prega, ele está sendo profeta. Quando ele abre a Bíblia, ele está sendo profeta. Quando a Bíblia está sendo pregada, é profecia. Então a ideia de isso aí é coisa de doido. Parece uma loucura esse pastor vir aqui e tentar numa igreja tão profética falar um negócio desse. Não se esqueça que eu vou usar 2 lentes. E depois eu vou usar a terceira, a da revelação. Primeiro eu vou usar 2. Imagina um pregador tradicional aqui agora, depois um pentecostal e depois tem uma outra ideia. Atos capítulo 2, versículo 1, vamos analisar isso de uma forma bem nua e crua, e você vai entender o que é poder do Espírito. Mas para você entender o que é poder do Espírito, você precisa entender um pouco do fator histórico. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O termo Pentecoste é porque era uma festa de colheita. Então pegou-se a ideia de que no dia da festa de colheita o Espírito Santo desceu. Chegou-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pode ir sempre adiante. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, encheu toda a casa que estavam assentados. E viram, olha que interessante, o que pareciam línguas de fogo. E separou e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. Até aqui parece que o movimento pentecostal está certinho. Língua de fogo, pousou sobre a cabeça deles, uma coisa de maluco. Mas eu acho que esses pentecostais são meio doidos. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, que som? Dessa língua, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexo. Agora eu quero que você me acompanhe na leitura. Pela graça de Deus, a minha especialização foi exatamente apologética. Então, uma pessoa que se especializa nisso, ele pega uma mania bíblica muito boa e às vezes muito feia, que é parafrasear. E diz assim: ajuntou-se a multidão e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Ponto. Essa multidão ouviu uma outra multidão falando na própria língua dessa multidão que ouvia. Até agora, parece que tem uma confusão entre o primeiro texto que lemos e o restante. Próximo texto. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Aquela multidão que viu aqueles doidos falando, ficou louca porque falou assim: mano, pera lá, a gente está ouvindo esses caras falar uma língua que eles não falam, mas é a nossa língua. Você está entendendo? Então, um ponto muito importante. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Imoiô. O que eles ouviram no Pentecoste? Leia você, Bíblia é Bíblia aqui lá na China. Ela é Bíblia em mandarim, é Bíblia em afegão, é Bíblia em português. Vê lá. Volta o texto anterior. Como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Está claro para mim que a língua ouvida no Pentecoste era idioma. Ou eu sou doido? Leia de novo.
Todo mundo, vai lá. Quem ouviu eles ouviu uma língua materna, o idioma. Então qual língua foi ouvida no Pentecoste, gente? Responda você. De acordo com o que você está vendo na Bíblia. Então não me importa qual teólogo disse o contrário, não me importa se ele é bom ou se ele é mau, eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que a língua ouvida no Pentecoste foi um idioma. Diz ou não diz? Levanta a mão, diz ou não disse? Então leia de novo, vai lá. Então agora eu te pergunto, quem aqui crê na Bíblia Sagrada? A Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia diz que a língua ouvida no Pentecoste foi um idioma? Então a língua ouvida no Pentecoste foi um idioma ou não? Como é que você sabe? Porque eu estou falando? É porque está na Bíblia? Tá bom. Agora vamos tirar a lente do pentecostalismo, do tradicionalismo. Você está pensando o seguinte, e agora o que eu acredito? Porque o cara diz o seguinte, não é idioma. Agora vem um pastor que ora por cura, expulsa demônio, e está falando que era idioma. Porque se eu desconstruir a língua estranha, eu desconstruo qualquer outro sinal. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o texto de novo. E você vai ver que como é fácil, assim como a estratégia de Voltaire, Rousseau, Engels, Gramsci, Marx e tantos outros pensadores conseguiram durante séculos entrar na mente das pessoas falando coisas que elas não entendem. Isso se chama narrativa. Vamos voltar ao texto de novo. Vai lá, verso 1. Agora eu vou falar como um pentecostal. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Não existe avivamento silencioso. Você já mudou o jeito de pensar tão rápido? Primeiro, Deus é um Deus que gosta de som. Deus tem uma playlist. Então esses dias eu estava pregando em Portugal, e o povo começou a querer peteco. O pastor levantou, é tudo com ordem e decência. Falei, tem alguém pelado aqui? Eu não sei, esse povo tem um medo de perder o controle, sabe? Porque o problema de quando o Espírito Santo vem é que realmente a gente perde o controle. A gente devolve o controle, na realidade não vira bagunça, a gente dá para ele o controle. Que coisa tremenda, não é? Você vê que eu sou o nível hard do pentecostalismo agora. E diz o seguinte, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa que estava assentado. Como é que um som pode encher a casa? Mas vamos continuar o texto. E viram o que parecia língua de fogo. Observa uma coisa muito interessante nesse texto. O texto não diz que era língua de fogo, mas a explicação dos escritores, provavelmente é Lucas ali, provavelmente, é que a visão que eles tiveram era de uma corrente de fogo na cabeça de cada um. E a explicação, a única coisa que eles disseram, parece uma língua de fogo assim, ó, que descia, e diz a Bíblia aqui, pousou sobre a cabeça deles. A ideia é de que toda aquela pessoa cheia do Espírito Santo, se você tiver e conseguir ver, você vai ter essa visão, que sobre ela há uma labareda de fogo. Farei de seus ministros labaredas de fogo. O negócio de fogo é bom. E diz o seguinte, essa língua se separou e pousou sobre cada um deles. Aí diz assim, e todos ficaram cheios de espírito. Primeiro ponto, eles ficaram cheios de espírito quando essa língua de fogo pousou sobre a cabeça deles. Não antes, depois. E depois que eles ficaram cheios do Espírito, depois que eles passaram a falar em outras línguas. Eu preciso do Espírito Santo para falar em português? Eu preciso do Espírito Santo para falar em inglês? Então, mas que coisa interessante. A Bíblia realmente diz que a língua ouvida no Pentecoste foi um idioma.
Mas ela só foi ouvida depois que o Espírito Santo desceu. Mas eu não preciso do Espírito Santo para falar no idioma. Mas ali no livro de Atos diz que eles foram cheios do Espírito e depois, diz o texto, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. O Espírito Santo não precisa capacitar uma pessoa para falar em espanhol, para falar em inglês. Não há nada de sobrenatural em falar o idioma. São coisas que a gente aprende. Você não aprende a fazer o sobrenatural. Não há mérito nele. A glória nele e nunca é nossa. Diga amém. Amém. Quem crê nisso? Como é que você sabe? É porque eu estou falando? Mas estava na Bíblia também que era idioma. Pastor, só está causando confusão. Não. Eu quero realmente levar você a um lugar de razão dentro do sobrenatural. Quero que você pense que não tem como fugir da ideia de que não há evangelho sem poder, sem transferência de unção. Não há evangelho sem o profético e sem milagres. Para isso, eu te apresento a forma de pensar bíblica, não ideológica. Você pode, de forma ideológica, pensar que realmente os dons acabaram, que era idioma. Mas vamos ver o seguinte: qual é a língua que eles falavam no Pentecoste? Vamos ver aqui, próximo texto. Havia em Jerusalém devotos vindos de todas as nações. Observa que o texto anterior diz, falavam. Próximo texto não vai falar, falavam. Vai dizer, ouviram. Tem duas coisas interessantes no texto. Tira a minha visão pentecostal agora. Tira a visão tradicional. Ou seja, tira qualquer exagero, vamos pensar. Amém? Todo mundo ficou perplexo, porque cada um ouvia a falar na sua própria língua. Próximo texto. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram, acaso esses aqui não são galileus? Ou seja, esses camaradas têm que estar falando no máximo 2 idiomas. Eles têm que estar falando hebraico ou aramaico. Como nós estamos ouvindo ele falar no nosso idioma? Diz o texto o seguinte, que quantas nações haviam lá? Qual é a chave do texto? A chave do texto está nos por. Como os ouvimos falar em nossa própria língua materna. Volta o texto anterior agora. Mais um texto. Mais um texto. Havia em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quantas nações existiam em Jerusalém no dia que o fogo desceu? Nós vamos contar agora. Existiam quantas nações, então quantos idiomas estavam reunidos nessas nações? Vamos contar agora. Pule 2 textos à frente. Todas as nações do mundo. Era um dia de festa. 2 textos, verso 7, 8. Então, como os ouvimos a falar em nossa própria língua materna? Verso 9 agora. Quantas nações? Ajude a contar comigo. Vamos lá. Partos, medos, elamitas, habitantes, ou seja, Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, vamos continuar, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene e Roma. Quantas você contou? 14 nações. Como 5.000 pessoas se converteram se Pedro só falou em aramaico? Me responda. Pedro pregou, 5.000 se converteu. Ele pregou em aramaico. Como aquela multidão entendeu? Existe uma diferença aqui entre o que se falava e o que se ouvia. A Bíblia nunca disse ali que falaram em idiomas maternos, mas a Bíblia diz que entenderam, ouviram em idiomas maternos. Entendeu, meu amor? Eu amo pregar para as crianças, porque o que é difícil para você, para elas é muito fácil. Elas pegam tudo na hora. Sabe de uma coisa mais interessante nesse texto? Haviam 14 nações ali. Então você tem árabes,
romanos, no caso latim, árabes, continua mais o resto do texto. Judeus, convertidos, judaísmos, cretenses e árabes, mais 2 nações. Todos, o que pregavam, o que eles ouviram. Então haviam 16 nações, 11 idiomas. Pode contar os idiomas, porque alguns falavam o mesmo idioma, mas os outros não. 11 idiomas, 16 nações. O que Pedro pregou e o que eles ouviram? O texto está claro, ouvimos as maravilhas de Deus. Que tipo de maravilha? Jesus fez, Jesus ressuscitou, Jesus aconteceu, Jesus batiza, Jesus faz, todas essas maravilhas. Agora, como eles ouviram no seu idioma? Pura obra do poder do Espírito. Então olhe bem para mim, não tem como ter um evangelho eficaz sem as manifestações proféticas. É impossível fazer a obra sem essas manifestações proféticas. Mais do que isso, qual é o idioma que eles falaram e qual é o idioma que eles ouviram? O que eles ouviram a gente sabe. Cada um entendeu na língua sua de nascimento. Então o camarada está lá orando, e o cara que entende é alemão. O cara está lá, Pedro está lá, e o outro está entendendo em inglês. Por que isso teve que acontecer? Pense comigo, naquela época quem sabia ler e escrever era só os aristocratas, príncipes e reis. O resto ninguém sabia ler e escrever. Você sabe disso? Até a Revolução Francesa, ou até o Iluminismo, sempre foi assim. Agora, Pedro era basicamente idouto, não era completamente idouto, porque o judaísmo, até os 12 anos, eles são obrigados, na sua cultura, a saber ler e escrever. Mas era praticamente isso, mas com certeza nenhum daqueles apóstolos ou discípulos falava em outros idiomas. Como que eles vão cumprir a ordem de Jesus de ir por todo mundo pregar o evangelho? Ali, ó, na vizinha Roma, na vizinha África, Egito. Como, senhoras e senhores, sem o poder do Espírito Santo? O que eles falaram? Mas pastor, me prova na Bíblia algum apóstolo orando em línguas. Provo. Mas com muito orgulho. Vamos lá, Atos capítulo... sai daqui, Atos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Vamos começar dali. O que você fala quando você balbucia uma língua esquisita? Essa é a terceira bênção do Espírito. É quando ele vem, ele capacita. E a evidência disso é que você passa a falar uma coisa de doido. 1 Coríntios 14, versículo 1. Presta atenção. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Olhe bem para mim. Aqui nós não vamos falar da pessoa do Espírito, mas dos dons do Espírito. Qual é a língua que eles falavam no Pentecoste? A que eles ouviram nós já sabemos. Agora a falada que você precisa saber. A falada é um dom espiritual. Então falar não é um idioma. Pode ser que ouvir seja. Pode ser. Mas não necessariamente. O Espírito Santo ele pode interpretar uma língua de várias maneiras. De acordo com Paulo, pode ser um segredo do coração, pode ser uma doença, e pode ser até as maravilhas de Deus. Alguém pode entender o evangelho enquanto você ora em línguas. Vou te dar um testemunho. Estávamos no Peru. Eu acho que não sei se eu já contei isso aqui da outra vez, contudo eu vou repetir. E eu estou pregando e de repente, num dado momento, uma menininha de 4 anos de idade saiu do meio da multidão e ficou do meu lado e começou a profetizar em línguas. Quando eu usar o termo profetizar, eu estou falando de orar em línguas. Então, quando eu falar profetiza, não estou falando para você falar, eis meu servo, estou falando, profetiza é falar em línguas. Toda vez que você está falando em línguas, você está, mesmo que inconsciente, profetizando. E quando você profetiza, pode acontecer múltiplas coisas. Quem ouve pode ouvir de outra maneira e outro de outra maneira. O intérprete da língua que sai da sua boca não é você e nem sua mente, é o próprio Espírito Santo. Então, a cada um ele interpreta de um jeito. Essa menina começou a orar em língua e eu fiquei ali olhando. Em outras palavras, estou esperando alguém levantar, interpretar. E ninguém veio. E ela, 4 anos. Daqui um pouco levantou um russo enorme e veio à frente em lágrimas.
Levantou a esposa dele, peruana, e disse: meu marido quer aceitar Jesus. Então eu olhei para ele e comecei a falar o meu espanhol, um quase espanhol. E eu disse: você quer aceitar Jesus? Ela falou: pastor, ele não fala espanhol. Eu falei: ah, não. Então comecei a falar o meu inglês, ou meu quase, é tipo caraca. Contudo, as pessoas entendem. Obrigado. É legal, né? Quem foi o palhaço que falou isso aí? E aí eu olhei assim para a mulher e falei assim: não, ele também não fala inglês. Eu falei: ele entendeu o que eu preguei? Ela disse: nada. Mas ele quer aceitar Jesus? Quer. Como é que a senhora fala com ele? Porque eu falo em russo. Eu falei: a coisa ficou russa agora. O cara não entendeu o que eu preguei, o cara quer aceitar Jesus e está chorando. Eu falei: como que ele está aqui à frente querendo entregar a vida a Jesus? Porque tudo que o senhor está pregando, pastor, essa menina já está há alguns minutos falando em russo para ele. Só que tem um detalhe, gente. A menina não estava falando em russo. Eu, por exemplo, eu mesmo não ouvi. E ninguém da igreja. Só a mulher e o marido. Falei: gente, ela não está orando em russo. Ela está orando em russo, povo? Não, ela está falando o quê? Está orando. Mas o Espírito Santo foi lá na cabeça do russo e pregou de forma entendível, legível, em russo, as maravilhas de Deus. Eu amo essa história. Você quer ver uma outra história interessante? Estava eu e meu filho vindo de Brasília, não sei se 1, 2 anos. Eu lembro que o vídeo ainda está lá de máscara ainda, o pessoal, no meio da pandemia. E a gente estava vindo de Brasília, hora que entramos no avião, então eu tenho todo um ritual quando eu entro no avião. Eu tenho um fonezinho que ele isola todo o som, e ele entra lá dentro assim, mais parece uma feitiçaria do que um fone. Então você não escuta mais nada do lado de fora, porque o meu sono é muito leve, então eu ponho lá dentro do fone, e ele isola tudo. A minha esposa, quando eu ponho o fone, ela tem que balançar comigo. Foi a única maneira de eu vencer o ronco dela também. Brincadeira, gente, eu ronco mais, com certeza. Como é que você sabe? Você dorme comigo? O cara falou: com certeza. Vigia, guri. As ideias, velho. É isso aí. Aí eu... Eu amo as crianças. Cala a boca agora. Aí eu sentei, fui preparar ali, eu ponho o fone e ponho um tampão também de olho, mas de repente veio entrando dentro do avião. Eu vou... Será que eu desligo? Eu acho que hoje é importante, ainda mais os anos. Vou deixar falar. Uma equipe de travestis. Vocês estão me ouvindo? Bom, né? Nem precisa, né? Não. Pode continuar assim. Não. É importante que eu vou falar. Presta atenção para você me ouvir. Havia um punhado, eles estavam vindo de uma manifestação em Brasília. E eu estou aqui, a hora que eu fui baixar, eu olhei. Gente, agora eu posso falar. Deus me mostrou o coração da pessoa, assim, parecia um raio-x inteiro. Eu olhei para o Jean e falei: Jean do céu, Vé Maria. Cara, Deus me mostrou a vida daquela pessoa todo dia. O Jean já falou assim: o que você vai fazer, pai? Eu falei: eu vou pregar para ela. Não, pai, aqui dentro do avião vai ser um PT. Não, eu vou. Deus, tudo, filho. Ele falou: a hora que o avião decolar, eu vou desenrolar o manto. Pai, o que esse piá fez, gente? Estava sentado do meu lado, saiu e foi para trás. A outra agente secreta ali também. Eu falei: velho, vai me deixar sozinho. Saiu. Aí, para piorar as coisas, a pessoa por quem o Espírito Santo me mostrou tudo sentou do lado. Falei: que coisa bacana. Sabe que lá no fundo você está com toda a mensagem, até o nome da pessoa e sobrenome, mas você torcendo para alguma coisa dar errado. Sentou do meu lado. Falei: bom, o avião decolou. A hora que o avião estava ainda entrando na altura de cruzeiro,
A pessoa dormiu. Eu falei, ó, eu tentei, Senhor, a pessoa dormiu. Eu não sabia, essa mala aqui estava atrás assim, ó. Estava o pessoal do MFI, era um evento do MFI, isso mesmo. Estava junto, uns amigos. E aí, eu lembro da história que aquele avião caiu. Eles estavam vindo, foi o MFI em Curitiba. Agora a memória da gente vai funcionando. E aí, esse mala filmando. E pronto. Falei, pô, Senhor, a pessoa dormiu, o que é que eu faço? Falei, acorda. Como? Com o nome. Que nome? O que eu te dei. Agora eu esqueci o nome já. Ah, tá. Aí eu falei, Senhor, e se for coisa da minha cabeça? Você vai passar vergonha. Você crê que eu te dei a palavra ou não? Se você crê que eu te dei a palavra, desenrola esse manto. Então eu fui no braço da pessoa assim, falei, Nicole. Ah não, gente. É sinistro. Esse dom é sinistro. É uma delícia, mas é um risco que você não tem noção. Porque quem pode discernir seu próprio coração? Tem coisa que você pensa que é do seu temperamento, é da sua cabeça. Você tem que estar muito conectado com Deus. Nicole, a pessoa olhou, ela estava com a máscara meio caída e falou assim, te conheço? Falei, ó, você não me conhece, mas eu sei tudo sobre você. A pessoa olhou, o que você é? Eu falei assim, olha, eu sou uma espécie assim de Chico Xavier, misturado com Allan Kardec. Você acredita em vidente? Eu falei, acredito, pois é, eu sou um. Você lê mão? Eu falei, eu leio mão, coração, leio tudo. Pronto, eu consegui capturar o coração deles. Gente, eu acho que não deu 2 minutos, 1 minuto e alguma coisa na filmagem, 1 minuto e 30 alguma coisa. Falou, ó, você foi estuprada pelo pai, pelo tio, foi estuprada pelo vô, você era crente, você abandonou o evangelho, você cantava na igreja, assim, a pessoa já começou a chorar. Falei, você sabe por que Deus me mostrou tudo da sua vida? Eu nunca te vi, não sei o que é. Porque Ele quer que você volte. Ele quer que você se arrependa. Ok, rapidinho a pessoa ali dentro do avião pôs a mão no coração, em lágrimas. Aí passou a comissária, tá tudo bem? Eu te entrego a minha vida, a minha alma. Pronto, o que eu fiz? Sabe aquela sensação de saiu a carga? Voltei, pus a máscara e o Jean continuou filmando. Quando eu fui ver o vídeo, o Jean falou, pai, falei, fala, seu mala. Tipo assim, se eu estiver numa briga, eu apanho. Ele falou assim, você não tem noção. Está aqui. A hora que você voltou, você foi dormir, ela veio, dá 1h35 de Brasília a Curitiba, aquela pessoa veio pregando para todos, eram 3 irmãos e outros. Foi um por um assim, entregando a sua vida a Jesus dentro do voo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava no voo da Emirates, indo para a África. Sentou do meu lado uma turca. E veio o senhor e falou, prega para ela. Eu falei, deixa cantar lá, bate oroco. Ela falou assim, no. Spanish? No. Falei, deve falar em português. Pensa no idioma que todo mundo fala. Só que não. Você viu só? A mulher não falava inglês, não falava em português, não falava espanhol, e o Espírito Santo me mandou pregar para ela. Como é que eu vou pregar, gente? Pregando. Ou eu oro em línguas, ou eu falo em português, e o Espírito Santo interpreta. Então, quando você ouvir uma pessoa orando em língua, pode ser que você esteja vendo um maluco falando uma língua esquisita que parece estar gaguejando em alta velocidade. Mas muitos entendem de outra forma. Eu estava contando o pastor Luiz, não tem muito tempo, acho que dezembro do ano passado, atrasado, eu fui pregar em Miami, uma conferência americana, acho que era uma igreja hispana misturada com americana, então havia gente, você sabe, uma igreja não era brasileira, mas uma igreja, então tinha várias nacionalidades, americanos, ingleses, Miami, gente. E até brasileiro, devia ter uns 5 lá, contando comigo, tamanho da torcida do Paraná. E aí, eu estava pregando em Miami, terminou o culto, veio um camarada falando assim, Pastor Hernani.
Eu vim das Filipinas, porque o Espírito Santo me mandou vir. Falei, uau, que tremendo. Veio ele, a esposa, os discípulos. Mas eu estava ouvindo você pregar na internet. Aí eu falei, esse cara está viajando. E você disse, Cris, vai a Miami falar com o pastor Hernani. Gente, eu queria muito acreditar naquilo. Só que a minha consciência pesa muito. Eu falei assim, posso ver o vídeo que você viu eu falando assim? Posso, eu gravei só um pedacinho, estava lá bem no vídeo. Eu sempre tenho um costume de orar em línguas em cima do púlpito. E muitas vezes eu oro em línguas antes de começar a pregar. E fico ali uns 3 minutos. Aí eu falo, ora em línguas por 3, 4 minutos. E a gente chega lá, tem gente que não gosta de orar em língua em cima do púlpito. Eu também não orava. Mas depois disso, depois de tudo que Deus está falando, o Espírito Santo falou, senhor tem que orar em língua e orar alto. Ah, mas senhor, quem vai interpretar? Sempre fui eu. Então eu estou orando em língua, já lá, falou aqui, ó, o senhor está dizendo, Cris. Falei, bebeu. Pensa numa maconha estragada. Cris, vai amar. E eu. Falou, meu irmão, sabe, eu não quero tirar a sua fé, mas vamos ser honestos. Eu não estou falando no seu idioma. Eu estou orando em línguas. Não. Amor. Em espanhol se diz, mi amor. Veja, ele não está falando em inglês, né? Em língua, a esposa era, veja, é uma igreja hispana e ele era filipino. Ele não está falando o nosso idioma? Ele falou, tá. Falou com o pastor dele agora em inglês. Está falando nosso idioma? Tá. Filipinas tem, acho que são várias ilhas, então tem vários dialetos. Tá. Eu falei, não estou. Contudo, esse irmão Cris é responsável por uma série de conferências na Ásia, que é onde a gente tem ido hoje. E ele era responsável por cruzadas, até então na época, pastor Bonk. E aí nós começamos a receber convites para cruzadas em Paquistão, em Índia e etc. E o Espírito Santo mandou ele lá para fazer essa conexão, para que fôssemos à Ásia. Mas veja, em nenhum momento foi uma coisa planejada por mim. É um dom que só é regulamentado por Deus. A Bíblia diz que nem você, muitas vezes, quando eu oro em línguas, algumas vezes o Senhor interpreta para mim mesmo. Eu sei o que eu estou falando, mas não é todas as vezes. Muitas vezes eu não sei. E por que Deus faz isso? Porque toda revelação é progressiva. Deus não pode te revelar tudo para você, sobre você, de uma vez só. Se você conta para o diabo, você sabe, como é que o diabo sabe as coisas que vai acontecer na sua vida? Porque você conta. E como você conta? Quando você conta para todo mundo. Então Deus vai te revelando aos poucos. Para você não contar para o diabo. Seu fofoqueiro. Você conta para o diabo tudo. Não é? X9. Diabo, Deus vai fazer isso na minha vida, Satanás. Você está entendendo? Então agora o Espírito Santo vai nos revelando de forma progressiva os seus planos. E uma das coisas que eu aprendi em Romanos 8, verso 27 e 28, 26, 27 e 28, que quando eu oro em língua eu estou orando os mistérios de Deus. É o Espírito Santo que ora por mim, de acordo com a vontade de Deus. Uma das coisas que eu oro quando eu oro em língua é a vontade de Deus, que eu não sei, mas Ele sabe, então eu tenho que ficar orando ela, até ela acontecer. Isso é uma das coisas que eu oro em línguas. As outras coisas que eu oro em línguas, coloque o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Vamos entender isso aqui agora. Por quê? Todo grande mover e movimento do Espírito de cura e libertação tem que terminar nessa terceira bênção: batizar com o Espírito Santo. E não adianta eu falar, receba o Espírito Santo, sem lhe explicar o que você tem que receber. Qual é a primeira coisa que eu recebo? Diz o texto: siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. A palavra profecia ali é a palavra profeteus do grego, que sabe o que significa profeteus? Prescrutar, de onde surgiu a palavra vidente.
De onde surgiu a palavra revelar segredos dos corações. E a prova que Paulo não está falando da profecia de pregação, e sim do dom da vidência, revelar segredos dos corações, ou revelar, é que o verso 25 ele fala disso. Verso 25, põe lá. Verso 25. Vamos ler, lê em voz alta. Então ontem teve um rapaz aqui que o Senhor revelou algumas situações dele e ele decidiu entregar a sua vida a Jesus por coisas que só ele sabia. E se você me perguntar o que foi, talvez eu não lembre de tudo, mas eu lembro de algumas coisas. Isso é chamado de dom profético. E aí, quando você ora em língua, você está liberando alguma coisa desse dom profético. Está construindo em você ou em alguém que ouve. Então, você pode pensar que você está ouvindo uma coisa, você é uma gagueira em nível hard. Mas muitos que estão ouvindo não. Você pode estar, por exemplo, revelando uma doença de uma pessoa. Você pode estar pregando o evangelho, inclusive. Você não sabe. Aí vai para pastor, mas o contexto do capítulo 14 é esse? É, verso 2. Olha o verso 2. Vamos ler em voz alta, vai lá. O que eu oro quando oro em línguas? Um mistério. Agora observe o seguinte: quem fala em português fala aos homens. Quem fala inglês fala aos homens. Quem fala em espanhol fala aos homens. Mas quem fala nessa língua de Atos 2 e de Paulo mencionando, diz o texto, não fala aos homens. Segundo, quem fala em português entende. Quem fala inglês entende. Mas quem fala nessa língua, só o Espírito entende. Então para mim está muito claro isso. Mas me prova que Paulo falava. Provo. Não tem problema. Verso 18. Vamos lá, lê em voz alta. Agora eu te peguei, pastor. Paulo está falando que ele fala muitos idiomas. É provável, mas não aqui. Bom, vamos lá. A Bíblia deixa claro que Paulo tinha uma tríplice cidadania. Ele era grego, ele era romano e ele era judeu. Então, com certeza, esses idiomas ele falava. Claro? E se ele era um judeu letrado, no mínimo 4 idiomas com certeza Paulo falava. Hebraico, aramaico, grego, latim. No mínimo 4. Então, Paulo era um gênio. Então, pastor, isso aqui está falando dos idiomas, que eu dou graças a Deus que eu falo mais idiomas que todos vocês. Não. Vamos ver. Qual língua que Paulo fala mais que todos? Verso 14. Vamos lá. Verso 15. Opa, Paulo, o contexto inteiro, ele está falando de um idioma e de uma língua esquisita. Orarei com entendimento, idioma. Orarei com espírito, a gagueira em nível hard. Está claro isso? Então Paulo diz que horas ele ora no idioma, horas ele ora nessa língua que ninguém entende. É aí que está o X da questão. Qual língua que Paulo fala mais que os outros? A explicação está no início do texto, verso 2. Qual língua que Paulo fala mais? Eu quero vibração agora, hein? Verso 2. Qual língua Paulo falava mais que todos? Vai lá. Uma língua que não fala aos homens. Qual língua Paulo falava mais que os outros? Uma língua que só fala a Deus. Qual língua Paulo falava mais que os outros? Uma língua que ninguém entende. Qual língua Paulo falava mais que os outros? Uma língua que só fala em... E qual é o mistério que você ora quando ora em língua? Romanos 8, verso 26 e 27. Vamos lá. Qual o mistério? Eu quero vibração, hein? Teve uma garotinha que falou, chorando, eu quero o Espírito Santo, pastor. Vamos lá. Da mesma forma, o Espírito me ajuda em nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza não é pecado.
É a mesma fraqueza que diz a Bíblia. Na verdade, Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é pecado. A carne é sempre fraca para orar. E o espírito está sempre pronto para orar. Ali no contexto diz, vigiai e orai para não cair em tentação. Na verdade, o espírito está pronto para orar e a carne nunca quer orar. O contexto é oração, não pecado. Então é a mesma palavra. Qual é a minha fraqueza? Bom, o texto diz que a minha fraqueza é não saber orar no Espírito. Leia ali, senhoras e senhores. Vamos lá, da mesma forma o Espírito me ajuda numa fraqueza. Da onde vem minha fraqueza? Porque eu não sei orar no Espírito. Leia você, vai em voz alta. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Qual é o mistério de Deus? Próximo texto. Qual é esse gemido inexprimível? Essa gagueira rápida aí, ó. E aquele que sonda os corações sabe a intenção do Espírito. A língua que Paulo falava mais que os outros. Porque o Espírito ora pelos santos. O que eu oro? Qual é o mistério de Deus? De acordo com a vontade de Deus. Matou a charada. O que eu oro em línguas quando eu oro? A vontade, ou as vontades, ou os mistérios, ou os dons, ou as profecias de Deus para a minha vida, ou de alguém, mas toda a vontade de Deus, que nem eu e nem o diabo sabe. Então por que eu tenho que orar em língua? Por quê, senhoras e senhores? Por que a igreja tem que orar em língua? Pensa num dom desprezado. Em 1906, Deus explode, depois que Dwight Lyman Moody estava andando em Nova York, querendo receber esse poder do Espírito. Ele diz que, muito triste, que o poder do Espírito não vinha através dessa evidência que as irmãs oravam em línguas. Ele diz que uma perna começa a dizer aleluia. E ele era bem grande. Outra começa a dizer glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Daqui um pouco ele está rolando na rua de Nova York. E todo mundo olhando. O famoso teólogo pagando um mico. E Deus passa uma vergonha na gente. Eu lembro há muitos anos atrás. Eu não sei se estava noivo, namorando. Sei que há muito tempo atrás. Estava pregando em Curitiba um avivalista de fora do Brasil aí. E eu estava fazendo... veja, começando estudo e fazendo uma faculdade teológica, bom, algo parecido. Você sabe, depois dos 40 as histórias são baseadas em fatos reais. Mas a minha esposa talvez lembra mais com detalhes. Eu sei que a gente chegou no culto, e aquele povo, gente, sabe, culto pentecostal, quem chega e não entende, parece que não, só tem doido. Batismo com o Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo é coisa de maluco. Você não tem que explicar, você tem que crer. Se a Bíblia diz que a mente não entende, os caras querem que eu explique. Mas o negócio é não entender mesmo. O segredo é não sei. Esse povo fica falando uma língua que ninguém entende, mas esse é o segredo. Aí o cara está lá e chega lá. E essa aqui, ó, chapadinha também. E eu comecei a falar assim, olha, Deus é surdo agora, para ter que gritar assim. E sabe quando a mulher pensa que ela está falando uma coisa, mas ela pensa que só ela está falando, mas todo mundo está ouvindo, e ela fala com a ponta da boca, assim, o canto da boca, com a boca, mas todo mundo está vendo, mas ela pensa que só ela, mas todo mundo está vendo. Ela fala assim, para de criticar. Eu falei, mas para que isso? Esse povo fica... Você não precisa disso. Daqui um pouco, aquele evangelista, ou missionário, você lembra qual país, amor? Então era algum país latino. Mais louco que existe ainda. Não é o pastor Eibe, não, é outro. É um doido, um latino. Sei que o cara olhou, estava lá encostado, lá no fundo, com o Elisander, ele falou assim, você! Alguém interpretando, vem cá! É você que está olhando para o lado. Você que parou de olhar para o lado.
Quando eu vi que não tinha mais como fugir, é você mesmo, não tá vendo? Vem cá. Eu olhei para ela e falei assim, ó, esse cara vai cuspir, dar rabo de arraia, vai dar voadora, vai empurrar, vai soprar e não vai acontecer nada, ele vai passar uma vergonha. Eu fui fono. Fui fono. Gente, só sei que quando eu cheguei perto dele eu não lembro de mais nada. Passou alguns minutos, eu voltei. Olhei para ela, ela estava assim, me deu a mão, levantei. Falei, só me diga uma coisa. Eu só quero saber uma coisa. Me jure que não era demônio. Eu não estava preocupado com eu só queria saber. Eu não estava endemoniado. Eu sei que assim, muito vagamente você lembra de alguma coisa. Mas lá a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 10, versículo 2, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, que é uma espécie de êxtase. Alguns se recordam, outros falam, meu Deus, parece que eu tomei um porre. Mas eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, depois você olha nas filmagens. Eu já sabia que não tinha sido bom. Quando eu fui ver nas filmagens, na época ainda é videocassete, 4 cabeças, 3, sei lá quantas. Gente, tinha 2 me segurando. E era um mico. Eu ficava assim, ó. Uma loucura. Eu falei, esse aqui parou de filmar. Esses dias ele estava me mostrando um culto profético. Falou, pai, vou te mostrar. Ah, não, eu falei, não, para. Isso não pode ser normal. Isso é coisa de doente mental. Em 1906, o Espírito Santo desceu numa rua chamada Rua Azusa, ou Caja Azusa. Aquela época era a época da segregação racial. Preto não podia congregar com branco. Você sabe, antigamente você não podia falar preto. Hoje você tem que falar preto. É politicamente correto. Então, tem que falar preto ou negro. Hoje é o politicamente correto. Pelo menos foi assim que me explicaram. Se não foi, vocês me perdoem, mas pelo menos uma pessoa sociológica me explicou. Eu sempre tento. Então vamos. Os negros ou pretos não podiam congregar com brancos. E era uma coisa terrível. Você vê, o avivamento ele cancela a segregação. Foi o avivamento na África do Sul com Billy Graham que acabou com o apartheid. A igreja que veio o Espírito Santo, a primeira que eles começaram a falar em línguas, era uma igreja de negros. No dia que o Espírito Santo desceu nessa igreja na Rua Azusa, só negros. A esposa de William Seymour não sabia tocar e nem cantava. Ela sentou no piano e cantou em 7 idiomas diferentes e tocou. Agora olha o que aconteceu. Era uma época de escravidão, ou pós-escravidão. Daqui um pouco, levanta do meio de umas pessoas. Veja, 2 teólogos. Primeiro eu vou contar a história de uma sul-coreana ou coreana que foi lá na Azusa para investigar o avivamento. Gente, os mendigos oravam em línguas. Teve um dia que o corpo de bombeiro foi 18 vezes na igreja para apagar o fogo, mas não tinha fogo para apagar. Mas os vizinhos vinham à igreja pegando fogo. Ele chegava lá, não tinha fogo, mas via a igreja pegando fogo. Aí, essa coreana foi lá e com a caderneta na mão levantou um homem enorme. Como eu te disse, era época de segregação, escravidão. E o Espírito Santo batizando e contrariando. Os ricos e brancos não queriam ficar junto com os negros e pobres, que também não tinham estudo. E o Espírito Santo vai lá e derrama dentro daquela igreja. A mulher começa a interpretar, levanta um negro enorme e fala assim: vai para a Coreia, que eu vou te dar 1,5 milhão de almas. Detalhe, ele orou em línguas, ela entendeu em coreano. Igualzinho o Pentecoste. Ela foi para a Coreia, começou a pregar. Mas
não ganhou ninguém. De repente ela está de idade, isso está num livro, gente, e ela quase, já no fim da vida, de idade, ela ganhou uma alma. E é claro, vem o questionamento: uai, senhor, foi o senhor que falou ou não foi? Que conversa é essa? De 1,5 milhão de almas, eu ganhei uma. É impossível eu ganhar 1,5 milhão agora com pouco tempo que me resta de vida. Morreu a mulher, gente, só ganhou uma alma. E agora, a palavra de Deus falhou? Teria falhado se essa única alma que ela ganhou não fosse pastor Paul Dave Young Cho, o homem que ganhou mais de 1,5 milhão de almas para Jesus na Coreia. Deus não te deve nada, nem explicação. No mesmo culto, foi 2 missionários batistas suecos dessa vibe aí, que não criam em dons, só pregação, mas o mundo estava investigando esse avivamento em Los Angeles. Corpo de bombeiro batizado com o Espírito Santo, mendigo batizado com o Espírito Santo, povo doido andando na rua, parece gagueira, né, velocidade 900, e o povo na rua. Daqui um pouco, os missionários com a caderneta lá, Daniel Berg e Gunavir. Então lá, 2 missionários suecos, descrente, terminou, fizeram o relatório, um falou: pô, vamos embora, não precisamos de mais nada, só coisa de doido, só pode ser de doido, e só tem como ser de doido, e a cidade toda é um vírus, é um doido, todo mundo aqui, a cidade toda está orando em língua, só é um vírus mental que entrou na cabeça das pessoas, e colocaram no relatório as piores coisas possíveis. Você vai ver isso num livro chamado Diário de Gunavir. Você vai achar em sebo, uma coisa muito antiga. Mas, de repente, eles estão na noite precedente à sua volta para a Suécia. Olha isso. Na noite precedente à sua volta para a Suécia, Daniel Berg escuta um barulho absurdo. Quando ele olha, Gunavir está pulando na cama assim, e gritando, dormindo. Daniel Berg vai falar assim: Gunavir, os 2 agora no quarto, um deitado e o outro pulando também, orando em línguas. No outro dia vai com aquela cara deslavada com o irmão Seymour, que era um moço que depois foi terminar o estudo, analfabeto e ex-escravo, que parecia o Cerveró. É verdade, só enxergava de um olho. Se fosse no Brasil, ele falaria zóis, unhas, ouvidos, orelha, tudo com Z. E está entre as maiores personalidades americanas hoje, negras, junto com aquele pastor que foi assassinado, Martin Luther King. O irmão Seymour, chega lá aqueles 2 suecos, cheio de, né? Pastor, a gente ia embora, mas a gente está com a passagem comprada, mas a gente não vai mais embora. O irmão Seymour, assim, ele era bem corcunda, ele falou assim: por quê? Porque nós recebemos esse Espírito Santo. O quê? A gente recebeu esse Espírito Santo. O quê? A gente também recebeu esse Espírito Santo aí. Como assim? Esse aqui começou, depois eu comecei, e eles começaram a explicar. O irmão Seymour falou assim: vocês também receberam o Espírito Santo. Nós recebemos também o Espírito Santo. Resultado, não foram embora, ficaram por ali mesmo. Um determinado culto, e é culto 24 horas, gente. Culto 24 horas, gente do mundo todo, naquele avivamento, e muitos milagres, paralíticos andando, multidões se convertendo, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, uma coisa de doido em Los Angeles, 1906. De repente, levanta um ex-escravo, e levanta e olha assim: Daniel Berg e Gunavir, vão para Belém do Pará, que eu tenho 35 milhões de almas para vocês. Detalhe, nessa época em Belém do Pará, era a época do ciclo da borracha. Todo mundo estava no Brasil. A riqueza do mundo, lá no Belém do Pará. Eles aporam em Belém do Pará. Se eu estiver enganado, alguém pode me ajudar um pouco com a história, eu acho que 1914 ou 1919, por aí, nesses 2 anos. Contudo, depois você dá um Google aí, me ajuda, você vai verificar. Sei que eles aporam no Belém do Pará nesse período. Quando eles descem no Belém do Pará, vem um nativo brasileiro e olha para eles e fala: sejam bem-vindos, senhoras e senhores,
Daniel Beck fala, Gunavi? Fala de novo. E eles entendendo tudo, falou, não é a língua que a gente ouvia lá e falava lá na Rua Azusa? Gente, nessa época, a metodista só falava inglês, a presbiteriana só falava em francês, a católica só falava em latim, não tinha uma igreja que falava em português. Sabe quem começou? O Espírito Santo. Os 2 suecos começaram uma igreja pregando em português. Sabe onde eles aprenderam? Naquela língua lá da Rua Azusa. Esse é um dos muitos relatos. Um repórter escreveu um livro muito antigo chamado Eles Falam em Outras Línguas, só para mostrar os moveres ou os idiomas, quantos idiomas eram falados lá na Rua Azusa, mas todo mundo só falava em língua. Então as pessoas ouviam e chegavam relatos do mundo todo. Até os tradicionais sabem que esse é o maior movimento, avivamento de todos os tempos. Foi o que aconteceu na Rua Azusa em 1906. Agora eles param no Belém do Pará, entendem o português, porque era ouvido. Eles entendiam o português lá em Los Angeles, mas não era falado em português. Mas esses 2 missionários que chegaram no Brasil entenderam o português. É o que hoje nós conhecemos como Igreja Assembleia de Deus, que tem mais de 30 milhões de membros. Agora você quer ver algo mais tremendo? Na história e na Bíblia, historicamente, todo o avivamento, eu estou falando de avivamento para você, ele tem que vir a cada 100 anos, ou menos que isso. Por quê? Porque se uma geração não tiver um derramar, um Pentecoste e um avivamento desse, ela se perde. Então por que Deus vem primeiro com as crianças? Está em Joel. Porque Ele está pensando na próxima geração. Então Pedro, agora cheio do Espírito Santo, parafraseia Abacuque 3. Senhor, faz de novo na minha geração o que fez em todas as gerações. Repete no nosso tempo o que o Senhor sempre fez nos outros tempos. Pedro disse, o que está acontecendo aqui agora não é só para vós. É para vós, Pedro está dizendo, é para os seus filhos. Mas também não é só para os seus filhos, mas é também para os filhos de seus filhos, mas é também para um povo muito distante de vós. Vou parafrasear Pedro. Toda geração vai ter um Pentecoste igual ao nosso. O Espírito Santo vai vir em cada geração. Deixe-me te dizer isso. Nós estamos entrando a época da nossa visitação. Como é que o senhor sabe? É simples. Foi assim que começou. Eu estava pregando na Igreja Batista Lagoinha. Você fala do Espírito e fica sacudindo dentro da gente, né? E ó, você já começa a ouvir os pipocos. É porque é assim que ele manifesta. Você fala dele e ele... Me segura, Jesus, me larga, Jesus, me solta agora. Larga a gente, Jesus, deixa a gente com a gente, agora que o bicho pega. O Espírito Santo falou comigo, veja, Billy Graham tinha morrido ele morreu 3 dias para 100 anos. No dia que Billy Graham morreu, eu fiquei muito triste. Eu nunca conheci nenhum desses avivalistas, mas eu tenho a graça de ter vivido numa época em que viveu Billy Graham. No dia que Billy Graham morreu, eu chorei. E veio a voz do Espírito e me disse, é triste a morte de Billy Graham. Eu falei, Senhor, muito. Billy Graham morreu. Eu falei, estou vendo. Pois eu vou te dizer que vai acontecer tudo de novo. Eu levantei o olho na hora que você sabe, você tem a percepção da voz profética. Ele falou assim, ó, nós completamos 100 e poucos anos da Rua Azusa. O maior avivamento desde o Pentecoste, em termos de números missiológico. 100 e poucos anos, cada 100 anos vem um Pentecoste. Ele falou, pois eu vou te dizer que eu vou agora fazer de novo uma coisa nova. Sabe o que ele me disse? Presta atenção e eu vou dizer para você. Isso foi em 2000 e... Quando é que Billy Graham morreu? 2018 ou 2017? Contudo foi por aí. Ele falou assim,
eu vou levantar agora de novo novos Billy Grahams, novos William Seymours, novas Madame Guyon. Eu vou levantar agora novas Susana Wesley. Eu vou fazer tudo de novo, vai acontecer tudo de novo. E como o Senhor vai começar a fazer isso? Eu vou começar pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelos seus netos. Veja, e eu não espero, gente, isso não tem 4, 5 anos talvez, eu jamais imaginava todas essas características, e agora eu tenho visto crianças acordando, orando em línguas. Elas começam orando em língua, mas que coisa sem sentido para nós, mas o Senhor começa a visitá-los, dar experiências proféticas, dar dons proféticos. Essa é a esperança. Nós começamos, já começou o novo Pentecoste, o maior avivamento da terra, o maior e mais curto avivamento de todos. Ei, comunidade cristã, esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, é o momento de seus